Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública especial. O nosso tema de hoje é Por que ainda existe o aborto? Fique conosco e acompanhe a nossa programação. Uma boa noite para nós. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber força divina em nós. Uma gota de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio. E no mar logo se completou. A semente também é assim. Hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que Ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade.
alcançar sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública especial. Continue conosco na programação da nossa palestra, lembrando que hoje nós temos tratamento espiritual. Então já separe a sua garrafinha, já separe o seu copinho para fluidificação das águas que acontecerá logo após a palestra. Continue conosco. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, meus irmãos, boa noite. Olá, Isabela. Olá, Bárbara, boa noite a todos.
Sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública especial. Nos preparemos agora para a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, buscando a doce presença de Jesus. Convidemos o Cristo de Deus, que é a alegria das nossas almas, que é a luz das nossas vidas, para estar conosco nos nossos lares, onde quer que estejamos. Deixemos que a doce e suave presença de Jesus nos envolva nas suaves vibrações da paz e da harmonia. Vem, Senhor, trazer para nós a compreensão, a lucidez espiritual, Senhor, sobre o tema da noite. Que as bênçãos do teu amor nos envolvam a todos, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Sê conosco, Jesus querido, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, que alegria estarmos juntos. A palestra especial dessa noite abordará o tema Por que ainda existe o aborto? Essa palestra faz parte da campanha educativa em defesa da vida, desenvolvida por diversas instituições espíritas. E ela também é promovida pela Concafras PSE, em parceria com as casas espíritas de diversos locais do Brasil, sendo produzida e transmitida pela TV Mundial de Espiritismo. Boa reunião pública para todos nós. Isso mesmo. Aproveite para assinar o nosso canal do YouTube. Dê like, ative o sininho para receber todas as novidades que a gente posta por lá. Assim você ficará a par de todos os materiais que a gente disponibiliza. E olha que são materiais muito bacanas, gente. Ao final, nós vamos ter o tratamento espiritual à distância. Então já separe o seu recipiente com água para que ela seja fluidificada, não deixe de participar desse momento tão importante, ok? Neste momento, então, a gente passa a palavra para a Isabela, que fará a apresentação do nosso querido palestrante dessa noite. Boa noite para nós. Muito bem, como a gente já havia dito, o tema da palestra de hoje é Por que ainda existe o aborto? E contamos com a presença de nosso irmão Alain Araújo, que é vice-presidente das obras sociais da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, de Brasília, e secretário-geral do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Seja muito bem-vindo, Alain. É uma alegria tê-lo conosco. Obrigado, Isabela. Obrigado, Bárbara. Na realidade, assim, a alegria é nossa, né, de podermos estar aqui na TV Mundial de Espiritismo, Rede Concafras, o que, de certa forma, nos aproxima de muitos corações espalhados aí pelo nosso país, né? Então, é uma satisfação muito grande poder estarmos aqui. Ainda mais... satisfação é toda nossa, Alain. Okay. Em especial, para falar sobre esse tema, né? Nós vamos conversar hoje sobre a questão do abortamento provocado, um tema bastante complexo e muito sensível a todos nós. Um tema que inclusive, é um tema que está muito em voga nos dias de hoje, né? Mas nós precisamos pensar que nós vivemos hoje uma situação que ela reflete uma batalha espiritual, né? E sendo uma batalha espiritual, a doutrina espírita, ela tem assim toda a condição de nos esclarecermos sobre essa situação e que nós possamos identificar verdadeiramente as causas de por que ainda existiu o aborto. A questão do aborto, ela pode ser tratada por vários prismas, né? Assim, desde
do ponto de vista do embrião, do feto, da mulher, né, que sofre, e sem dúvida nenhuma, depois do embrião, é a principal prejudicada por sofrer agressões físicas e psicológicas, às vezes irreparáveis. Tendo o ponto de vista da pressão masculina, que muitas das vezes acaba tendo uma função decisiva na tomada de decisão final sobre o aborto, até influência em questões demográficas de um país, afetando política e economicamente esse país. Mas hoje nós vamos nos deter na questão espiritual, né? E como base nós vamos abordar justamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É de lá que nós vamos tirar toda a base da reflexão desta noite. Para iniciar essa reflexão, nós escolhemos um trecho de uma mensagem que foi proferida pelo Dr. Bezerra de Menezes em 1993, no Conselho Federativo Nacional, através do médium Divaldo Franco, onde ele nos faz assim uma conclamação muito importante, né? Então, gostaria de ler esse trechinho, onde ele diz o seguinte: meus filhos, que Jesus nos abençoe. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres conscientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhe é a meta final. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Não apenas defender o direito à vida, como também respeitar todas as vidas, como se apresentem, onde quer que estejam. É tarefa primordial do Espiritismo. Dessa transformação moral intransferível e individual, saem os outros objetivos, que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno, que em breve defrontaremos. Ora, você vê que os benfeitores espirituais, eles já, de algum tempo, vêm nos advertindo sobre esse momento de transição que passa o nosso orbe, né, de expiação e provas para o planeta de regeneração. Agora, veja só, esse apelo do Dr. Bezerra, ele se dirige a cada um de nós, né? Porque ele diz que é uma transformação individual e intransferível, né? Não tem como uma pessoa promover essa transformação em outra, mas nós temos total condição de promover essa transformação em nós mesmos. Esse é o grande desafio. Então, é nessa linha de pensamento que nós vamos conversar na noite de hoje. E aí, né, fica o desafio para ver se no final nós possamos, então, assim com bastante segurança, entender por que ainda existe o aborto nesse orbe que habitamos, né? Para descrever, em breves palavras, né, o que seria o aborto, no livro O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, de Giovanni Borges de Souza, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele nos diz o seguinte: o aborto é uma desencarnação violenta. O aborto é a violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, o aborto é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil, que não tem nenhuma condição de defesa, né? Então, assim, faz uma descrição bastante sucinta, mas que ilustra muito bem o que representa o aborto provocado, né? É um ser totalmente indefeso, não tem para onde correr, não tem como gritar, absolutamente não tem como se defender. No Livro dos Espíritos, na pergunta 358, pergunta-se se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Olha só a pergunta, muito interessante, porque assim, em qualquer período, não estabelece tempo algum. E a resposta: há crime sempre que transgredir a lei de Deus. A mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo,
que se estava formando, né? Então, fica claro aqui que o aborto ele é crime em qualquer período, né? E aí nós vamos entender como que se dá esse momento inicial da vida, né? A partir de que momento, então, nós poderíamos caracterizar qualquer ação contra esse ser como sendo um aborto, né? Mas daí nós fazemos algumas perguntas. Por que cenas como essas do aborto provocado ainda acontecem em nosso mundo? Para nossa reflexão, qual a verdadeira causa? O que podemos fazer para mudar essa realidade? Né? Porque, como o Bezerra de Menezes nos disse, nós precisamos promover em nós mesmos essas alterações. Então, o que podemos fazer para alterar essa situação? Para que nós possamos entender o tamanho do problema que nós estamos falando, nós trouxemos aqui alguns dados de mortalidade que acontecem no mundo, né? Então, tem um site, né, esse worldmatters.info, há aproximadamente um mês atrás, 26/4, eu tirei esses dados lá desse site, você entra nesse site, e aí esses dados, eles não param, né? Eles estão correndo ali, é um site orgânico, né? Porque ele vai catalogando ali as principais causas de morte no mundo. Então, você imagina, morte por câncer, então coloca lá 2.620.000. Doenças contagiosas, 4.141.000. Abortos, 14.311.000. Então, nós estamos falando de algo numa escala, assim, fenomenal, né? Hoje nós já temos muitos países onde o aborto, se não é legalizado de toda forma, é legalizado parcialmente, né? Agora, vamos voltar agora para o panorama da visão espírita desse processo, né? De que maneira o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostram, né, a situação em que nos encontramos aqui em nosso planeta. Bom, sobre a escala espírita, né? Então, veja bem, nós temos o mundo de expiações e de provas, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que diz lá sobre a Terra? Diz que é um dos tipos de mundos expiatórios e que existe uma variedade infinita de mundos expiatórios, mas que existe um caráter que é comum a todos esses mundos, que é o quê? Servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Olha só, é fácil da gente entender como que existem variedades infinitas dentro dessa classificação ou dentro de qualquer classificação da tipologia de mundo. Você imagina assim, quando que a Terra deixou de ser um mundo primitivo para se tornar um mundo de expiação e de provas? Com a chegada do Homo sapiens, né? Então, com a chegada do Homo sapiens, a Terra, ela dá esse salto, tá certo? Então, assim, se a gente pensar do Homo sapiens até hoje, ou seja, do Homo sapiens até o WhatsApp, é mundo de expiação e de provas, tá certo? Então, assim, deduz daí que realmente, então, que existem várias categorias, né? Agora, tem uma coisa que é comum a esses mundos, que ele nos diz no Evangelho, que é o quê? Servir de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, tá certo? Então, o que nos mantém preso em mundos dessa categoria é o fato de sermos espíritos rebeldes à lei de Deus, né? E aí, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, capítulo 1, segunda parte, ele faz uma descrição dos espíritos que habitam esse tipo de mundo. Então, ele vai falar que a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E aí ele afirma assim, ó, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Ou seja, nós temos sim, trazemos conosco essa intuição, tá certo? Mas não temos ainda a condição para compreendê-lo. Então, as nossas características são espíritos rebeldes à lei de Deus e que têm a intuição de Deus, mas que ainda não compreendem. Bom, quando nós vamos para os mundos regeneradores, porque nós estamos agora nessa fase de transição, né? Nós saímos, então, do mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração. Então, você vê que há aqui uma diferença muito
significativa. Por quê? Porque lá no Evangelho vai dizer que os espíritos que habitam esse tipo de mundo, eles cumprem a lei de Deus. Então, eles passam a cumprir as leis de Deus. E como é que é a característica desses espíritos? Segundo o Livro dos Espíritos, nos diz que é predominância do espírito sobre a matéria. Então, no mundo de expiações de provas, era a predominância da matéria sobre o espírito. No mundo de regeneração, a predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as faculdades morais. Agora, olha só que interessante. Já começam a compreender Deus. Tá certo? Compreendem Deus. Então, mundo de expiações de provas, rebelde e ainda não compreendem Deus, né? No mundo de regeneração, espíritos que passam a cumprir a legislação divina, né? E são espíritos, então, que cumprem a lei de Deus. Para a gente poder continuar o nosso raciocínio. Os espíritos puros, então, as características dos espíritos puros, né, que seriam os espíritos de primeira ordem, então, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles são quem? Eles são os mensageiros, eles são os ministros de Deus, né? Aí uma etapa mais adiante. Vejamos aqui. Então, olha só, que interessante. Se nós observarmos, vamos observar esse painel aí de baixo, né? Então, nós temos mundo de provas e expiações, espíritos rebeldes à lei de Deus. Mundo de regeneração, espíritos obedientes à lei de Deus. Então, qual é o nosso grande desafio, né? Estamos no mundo de provas e expiações. É sairmos da condição de espíritos rebeldes à lei de Deus e passarmos para a condição de espíritos obedientes à lei de Deus. Certo? Para mais lá na frente, né? Quando tivermos condições de habitar mundos felizes, então, nos tornarmos mais próximos de Deus. Mas hoje o nosso grande desafio é esse. A Terra não está passando por um momento de transição? Então, se nós pretendemos continuar reencarnando na Terra, ou seja, como ela está passando para um mundo de regeneração, é importante que nós também acompanhemos essa evolução, ou seja, deixemos de ser espíritos rebeldes à lei de Deus e passemos, então, a ser espíritos obedientes à lei de Deus. Bom, nesse sentido, como nós estamos nos baseando no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, veja bem, se você observar no Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Uma das partes fala das leis morais. Nas leis morais tem uma lei que chama lei de... Tem 12 leis, né, na realidade, mas tem uma delas que é a que nos interessa na conversa de hoje, que fala da lei de reprodução. Olha só que interessante. Fala exatamente da lei de reprodução. Esta é a lei que nos interessa. O que nós vamos conversar sobre essa lei, veja bem, é claro que ela vale para todas as outras, né? Nós vamos conversar sobre ela em particular, porque nós estamos tratando do cosmo, a questão do aborto. Vamos tratar em especial com relação à lei de reprodução. Mas o raciocínio utilizado nessa lei vai servir para todas as demais. Então, olha só. Das leis morais. Então, uma pergunta muito interessante que a gente precisa esclarecer, né? Porque, às vezes, ela vai passando assim meio desapercebida. Porque olha só a pergunta que Kardec faz. O que se deve entender por lei natural? Né? E os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus. Né? Então, todas as vezes que se referir à questão de lei natural, de natureza e tal, ele está querendo se referir ao quê? Às leis de Deus. E é claro que quanto mais próximos nós estivermos dessa lei, mais felizes nós seremos. É igual uma nascente, né? Quanto mais próximo a gente está da água e da nascente, mais pura ela vai estar, né? A mesma coisa acontece aqui com relação à lei de Deus, né? E aí, na 614, ele pergunta, são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, né? Então, são contrárias à lei da natureza, ou seja, são contrárias à lei de Deus, né?
Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, tá certo? Então, a gente colocar obstáculos à lei de reprodução, ele está dizendo que é contrário à natureza, consequentemente, é contrário à lei geral, tá certo? Então, essa é a colocação com relação ao livro dos Espíritos, né? E daí, veja bem, nós precisamos aqui agora, nós vamos assim, praticamente fazer um parêntese, né? Porque ele fala em não impor obstáculos à lei de reprodução. Nós temos, então, duas opções. Nós temos a opção de não impor obstáculos à lei de reprodução e temos a opção, qual outra opção? De impor obstáculos à lei de reprodução, tá certo? Então, uma lei você atende ou você não atende, você cumpre ou você não cumpre, tá certo? E aí, falando em obstáculos, aí nós vamos fazer agora um parênteses para a gente poder entender quais seriam esses obstáculos, tá certo? Para isso, nós precisamos conversar um pouco sobre a questão do aparelho reprodutor feminino, né? Então, você pode observar aí que você tem a vagina, você tem o útero, né? As trompas e os ovários. Então, olha só. Após o ato sexual, o espermatozoide ele vai fazer esse caminho em direção ao ovário, né? Então, ele vai passar pelo útero, pelas trompas, em direção ao ovário, onde, se a mulher estiver no seu período fértil e tiver ovulado, próximo ao ovário, é o local onde provavelmente pode ocorrer o fenômeno da fecundação, certo? Então, todo método que for utilizado para que impeça a fecundação, né, ou seja, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, é considerado, então, um método contraceptivo, tá certo? Impediu a fecundação. Talvez o mais comum e o mais conhecido seja a camisinha, né? Faz esse papel de impedir, então, que o espermatozoide consiga chegar até o óvulo. Porque esse momento inicial, o momento da fecundação, é o momento, então, que se dá início a uma nova vida, tá certo? Quando a união desses dois gametas é gerado um novo ser, né? Ele já traz ali com ele uma série de características que não cabe mais nem ao pai, nem à mãe intervir, né? É uma nova criatura que vai, a partir daquele momento, se desenvolver e passar pelas inúmeras fases, até chegar na fase adulta. Bom, então, a vida começa em qual momento? Biologicamente, a vida começa nesse momento, no momento da fecundação. Tudo que nós fizermos para destruir, né, esse novo ser, que agora se originou, vai ser considerado, então, um procedimento abortivo. Dentro desses procedimentos abortivos, tem um que vale muito a gente ressaltar, porque muitas vezes as pessoas, ela passa meio desapercebida, né? Porque que é a questão da pílula do dia seguinte, tá certo? A questão da pílula do dia seguinte, porque ela pode ter um efeito contraceptivo, quanto ela pode ter um efeito abortivo. Nós vamos ampliar agora um pouco aqui o canto onde está o útero e o ovário, para a gente falar um pouquinho sobre essa pílula. Olha só, se você observar aqui do lado direito, né, nós temos um local, está escrito fertilização. Então, aquele ali é um local onde normalmente acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? O óvulo, então, é expelido ali do ovário e ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Após aproximadamente 7 horas após a ejaculação, o espermatozoide ele já está apto para a fecundação, tá certo? Que ocorre naquela região ali que a gente acabou de apontar. Agora, veja bem, vamos entender o processo da pílula do dia seguinte. Até quando ela é considerada um contraceptivo e a partir de quando ela é considerada, então, um método abortivo, né? Porque a pílula do dia seguinte, se vocês olharem na bula, ela é prescrita que ela pode ser tomada até 72 horas após o ato sexual. Então, veja bem, quando que a mulher vai fazer uso da pílula do dia seguinte? Bom, ela teve uma relação sexual, nem ela nem o seu parceiro
usou de nenhum método contraceptivo, e ela suspeita que esteja no período fértil, e aí, então, ela faz o uso da pílula no dia seguinte. Ora, se ela não ovulou, se ela não expeliu esse óvulo, a pílula do dia seguinte vai inibir essa ovulação. Consequentemente, quando os espermatozoides chegarem naquela região, onde seria a região de fertilização, ele não terá o que fertilizar, tá certo? Então, nesse caso, se ela não ovulou, e teve a sua ovulação inibida pela pílula do dia seguinte, que vale destacar, tem uma carga hormonal absurda, quase de uma cartela inteira de uma pílula normal, então ela teve um efeito contraceptivo, tá certo? Agora, se a mulher já ovulou, e a pílula pode ser tomada até 72 horas após o ato sexual, a probabilidade do espermatozoide já ter chegado até o óvulo é muito grande, né? E aí, então, como que essa pílula tem esse efeito tão... Por que ela é tão eficaz, né? Se é 72 horas depois. Então, veja bem, após esse momento da fertilização, então o óvulo vai fazer o caminho em direção ao útero, né? Onde ele vai promover a sua implantação, né? Onde ele vai se fixar para poder, inclusive, nutrir-se, né? Porque desde esse momento da fertilização até a implantação, ele age com energia própria, né? E ele vem crescendo e se desenvolvendo em estágios com energia própria até chegar ao momento da implantação. Mas a pílula do dia seguinte, o que ela faz? Ela descama o endométrio, essa camada que envolve o útero, né? Que estaria ali pronta para receber aquele óvulo fecundado, ela é descamada. E aí, quando esse óvulo chega para implantar, né, quando ele vai se fixar, então, ali naquela parede, ele não tem aderência, ele não consegue essa fixação. Então, ele é expelido, semelhante a uma menstruação, tá certo? Então, nesse momento, o que acontece? Nesse momento, a pílula do dia seguinte passa a ter um efeito abortivo, né? Então, olha só, é interessante nós falarmos sobre isso, porque eu já tive a oportunidade de ser questionado, né, por mulheres se a pílula do dia seguinte tinha efeito abortivo. Então, na preocupação, inclusive, de não estar cometendo esses abortos sucessivos, né? E então, depois que se esclarece, a pessoa passa a ter um outro comportamento, passa a agir de uma outra forma, né? Então, porque ela passa, então, a ter consciência de algo que muitas das vezes não é esclarecido, não é explicado. Tá certo? Então, essa é uma forma de aborto precoce, tá certo? Já no momento inicial ali da formação desse ser. Agora, nos dias de hoje, o que está acontecendo? A discussão está muito mais à frente, inclusive, do que essa questão, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, que eu vou colocar aqui para que vocês possam perceber, porque não sei se vocês estão acompanhando a questão da assistolia fetal, né? Então, esse sufixo sídio é porque exprime a ação de provocar a morte. Então, olha só, tem três maneiras de provocar essa assistolia fetal, que, na realidade, assim, um nome mais vulgar, né, mais fácil de compreensão, se chama feticídio. Bom, nós sabemos, né, que o embrião, a partir da 8ª semana, ele é chamado de feto, né? Então, a partir daí, ele é chamado de feto. E nesse caso aqui da assistolia fetal, ela está sendo indicada a partir da 22ª semana de gestação. 22ª semana de gestação, pensa bem. E quando fala a partir da 22ª semana de gestação, isso pode levar até o final da gestação, antes do parto. Então, assim, 1 minuto antes do parto, pode ir lá e fazer, então, a assistolia fetal. O que é essa assistolia fetal? O que é esse feticídio? Então, olha só, nem coloquei imagens. Só pelo texto, cada um de nós tem condição de acompanhar que coisa bárbara que nós estamos falando.
Então, olha só. 1. Feticídio por nascimento parcial, no qual o parto normal é induzido com o bebê prematuro ou não, saindo primeiro as pernas e nádegas. Antes do tronco da criança sair, o assassino contratado segura o bebê no canal uterino e com uma tesoura ele cortará a coluna vertebral na altura do pescoço, matando o bebê antes que nasça totalmente e respire pela primeira vez. Você acredita? Tem país que pratica esse tipo de feticídio, né? Desde que ele não respire fora do útero. Então, ele é morto. 2. Introdução de uma solução muito salgada no líquido amniótico da bolsa d'água do bebê. Esse sal queimará a pele e entranhas do bebê prematuro, ou não, matando o bebê e induzindo o aumento do volume de líquido amniótico, que fará a bolsa romper e induzir o parto normal do bebê morto ou morrendo. Veja só. E 3, que é o que tem sido discutido aqui no nosso país. Injeção de um veneno, geralmente cloreto de potássio, na circulação sanguínea do bebê, nascituro, ou pela via do cordão umbilical. Difícil, pois o cordão fica solto e se mexendo no líquido amniótico. Ou no coração do bebê, que assim seria mais fácil, né? Porque é melhor visualizado no ultrassom. E a morte pode ser confirmada durante o processo. Agora, assim, quando você pensa numa situação dessa, porque assim, não é assim, é uma injeção de mais ou menos uns 20 centímetros, que é introduzida para chegar até o feto, né? Mas assim, ele não acerta o coração do feto da primeira. Então fica naquela tentativa de acerto e erro, entendeu? E vai perfurando, e vai provocando hemorragia no feto, até que se consiga acertar o coração e aplicar esse veneno, cloreto de potássio, que é proibido aplicar nos animais que estão em condições de eutanásia. Pra você ter uma ideia, é proibido. Tem uma legislação que proíbe aplicar o cloreto de potássio no coração do animal que está em situação de eutanásia. Agora, vai se aplicar um bebê a partir da 22ª semana de gestação. Então, olha só, a situação que nós chegamos, né? Então, é isso que se está discutindo hoje no nosso país. Então, assim, a gente, é claro, voltamos aqui à análise dessa batalha espiritual, né? Estamos realmente num planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem, né? Precisamos ter essa compreensão. Agora, precisamos também trazer a compreensão que nós precisamos mudar essa realidade, né? E que a mudança dessa realidade, ela começa a partir, é claro, de cada um de nós. Tá certo? Bom, nós entendemos que, biologicamente, a vida começa lá na fecundação. Mas e a união da alma ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta 344 do Livro dos Espíritos. E a resposta: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o mundo dos vivos e dos servos de Deus. Então, olha só, no Livro dos Espíritos nos esclarece então que a união da alma com o corpo, ela começa também no momento da concepção, né? E é claro, em outros momentos a gente pode escrever isso, porque está lá no Missionário da Luz, né? O caso de Segismundo é muito claro, e a gente consegue observar que realmente esse é o momento do início de tudo, dessa ligação, então, espiritual, de espírito e corpo, né? Então, os dois acontecem no mesmo momento. Bom, lembra que nós paramos para fazer um parênteses, né, para a gente poder entender o que significava a gente impor ou não impor obstáculos à lei de reprodução, né? Então, o que é não impor obstáculos à lei de reprodução?
Evidentemente que é sem uso de contraceptivos e processos abortivos, né? Porque quando nós falamos da lei de reprodução, nós estamos falando de promover a reencarnação, né? É óbvio que em determinados momentos da vida há de ser necessário o uso de métodos contraceptivos, né? Seja por um momento, o casal é jovial, terminando um curso aqui, um curso ali. Tem momentos da vida que você precisa fazer uma programação, né? Para que você possa adequar, né? As suas condições. Mas é claro que todos nós sabemos que o planejamento espiritual, o nosso planejamento familiar, ele é feito no mundo espiritual, né? Porque todos nós, eu tenho certeza, se eu perguntasse para você qual a importância da família, de 0 a 10. Então, assim, eu só ouço dizer que é 10. Então, se é algo tão importante, assim, na nossa encarnação, é bem razoável, né, que essa programação tenha sido feita no plano espiritual e que nós tenhamos assumido uma série de compromissos com espíritos, né, que viriam reencarnar em nosso lar, tá certo? Então, nós precisamos favorecer para que isso aconteça. Então, se nós não impomos obstáculos à lei de reprodução, nós nos tornamos o quê? Espíritos obedientes à lei de Deus, ou pelo menos à lei de reprodução. Lembrando que nós estamos falando de uma das leis, né? Bom, e se nós colocamos em obstáculos à lei de reprodução, insistindo, então, no uso de métodos contraceptivos de forma sistemática, né? Como nos fala André Luiz, lá no livro Ação e Reação, de forma sistemática. Então, assim, você não dá oportunidade para que aqueles espíritos do qual você tem compromisso possam reencarnar em seu lar, ou fazendo uso de processos abortivos. Então, nós continuamos o quê? Espíritos rebeldes à lei de Deus. Porque nós estamos impondo obstáculos a uma lei que é uma lei natural. Tá certo? E aí, olha só, tem uma passagem no Evangelho que ela é muito emblemática para o que nós estamos conversando na noite de hoje. Olha só. Então, chegou um jovem para Jesus, né? Aproximou-se de Jesus, um mancebo, e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus responde para ele: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a si mesmo. Olha só, Jesus deu para ele uma receita de bolo, né? Então, assim, né? O básico, o trivial que precisava ser feito. Mas o moço não ficou satisfeito e disse para Jesus: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Olha só que interessante. Então, tudo aquilo ali ele já fazia, estava tranquilo para ele. E pergunta para Jesus, né? Então, bom, perguntou para quem de direito, né? Então, Jesus falou: Bom, nesse caso, é diferente, né? Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus sabia que estava falando com o jovem rico. E que naquela encarnação, o grande desafio daquele jovem era o desapego aos bens materiais. Esse era o grande desafio dele. Às vezes, o nosso desafio não está na lei de reprodução. Pode estar numa outra lei, é uma outra área, não é nessa. Nessa a gente está até bem. Entendeu? Mas quem é que sabe disso? Só nós mesmos sabemos. Né? Então, cada um de nós é que precisamos fazer assim a nossa reflexão interior para que nós possamos identificar onde nós precisamos promover em nós mesmos aquela transformação individual e intransferível que o Dr. Bezerra de Menezes nos fala lá no início dessa apresentação, né, para que nós possamos, então, alterar, mudar o panorama do nosso planeta. Porque é através da nossa transformação que transforma-se a nossa família, que transforma-se a nossa sociedade. Né? Então, não tem mágica. Né? Nós precisamos buscar essa transformação em nós mesmos. Por isso, a gente vê que na doutrina espírita, através de toda essa lógica da doutrina espírita, nos mostra claramente que
por que verdadeiramente ainda acontecem fatos como a questão do abortamento provocado em nosso mundo. E aí nós precisamos estabelecer em nós um certo desafio, Nós, principalmente nós que somos espíritas e temos a oportunidade de ter todos esses conhecimentos, tá certo? Então nós precisamos de algo mais, algo mais. Não basta apenas nós sermos contra o aborto, não basta apenas nós sermos contra o feticídio. Nós precisamos de algo mais. E o que é esse algo mais? Nós precisamos ser a favor da reencarnação. Tá certo? Precisamos ser a favor da reencarnação. Porque está lá no Evangelho. Qual é a missão dos espíritas? Divulgar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, né? Então, e para sermos a favor da reencarnação, nós temos que dar condições para que os espíritos, então, reencarnem. E é claro, se de alguma maneira a gente já contribuiu para essa questão do aborto, né? Nós não podemos esquecer, quando Emmanuel, um Consolador, nos adverte, né, que quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Tá certo? Agora, vamos lembrar que a caridade é um amor em ação, né? Nós precisamos, né, exercitar, pôr em ação. E aí, eu queria, já caminhando para o final, deixar aqui primeiramente, uma reflexão. Iniciar com uma reflexão a seguinte, né? Como tenho contribuído para a reencarnação? Né? De que forma eu tenho contribuído para que os espíritos possam reencarnar? E ter a oportunidade, porque nós sabemos que a reencarnação é fundamental para o nosso progresso espiritual, tá certo? E, finalizando, vou deixar aqui uma oportunidade de ação. Olha só, uma oportunidade de ação. Vai estar sendo realizada agora no dia 11/6, terça-feira, aqui em Brasília, lá na Esplanada dos Ministérios, a 17ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida e primeira Marcha Distrital. Porque agora entrou no calendário do Distrito Federal a Marcha Distrital da Cidadania pela Vida contra o aborto, né? E esse ano nós estamos com esse tema, a Marcha pela Vida inicia na fecundação. E, é claro, sendo contra o aborto, sendo contra o feticídio e aprovando projetos de lei que vão dar condições de vida a esses embriões e esses fetos, né? Então, o Estatuto do Nascituro, que visa dar ao nascituro os mesmos direitos da criança já nascida, e agora, por incrível que pareça, tem que fazer um projeto de lei para proibir o uso de assistolia fetal, que é esse feticídio que a gente mostrou para vocês aí no decorrer dessa conversa. Tá certo? Então fica o convite para o dia 11/6, às 14 horas, em Brasília, lá na Esplanada dos Ministérios. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa nos envolver a todos com as suas vibrações maternais. Muito bem, Alain. Nós te agradecemos muito a presença aqui conosco. Foram momentos muito esclarecedores. Eu que agradeço. É muito importante a gente lembrar que não basta ser contra o aborto, né? Nós precisamos atuar em defesa da reencarnação em todas as dimensões, né? Dessa proposta divina que é a vida, né? Que é a reencarnação. Isso mesmo. Enquanto o Alain falava da marcha, né, fiquei pensando exatamente isso, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, é preciso contribuir. Não basta só você não concordar, é preciso que você traga sua contribuição, né, para que isso seja evitado, né, para que o aborto, de uma vez por todas, desapareça, né, do nosso orbe.
Isso mesmo. Produção, nós temos comentários, perguntas aí para o nosso palestrante. Olha que legal. Boa noite, que Jesus abençoe, que continuemos firmes nessa luta pela vida. Isso mesmo. Boa noite, meus amigos, unamo-nos em defesa da vida. Vamos juntos, José Aparecido. Vai aí, Bárbara. Ó, nossa companheira Regina, né, deixou o recadinho dela, né? A vida é importante, desde a concepção, tirar a vida nunca. Muito bem, então tivemos aí algumas participações, né? Quem está no ao vivo vai conseguir verificar mais contribuições. Então, a gente caminha, né, para a finalização da participação do Alan aqui conosco. Alan, que Jesus te abençoe, te fortaleça, né, em todas as dimensões dessa luta, né? A gente sabe que são muitos gabinetes que têm que ser visitados, são muitos parlamentares que têm que ser convencidos muitas vezes, né? Que você se fortaleça aí para essa luta que é de todos nós, mas que você está nos representando aí na frente, né? Sim, ainda há pouco eu acabei de chegar lá do Congresso Nacional, que está tendo uma audiência pública, justamente para tratar dessa questão da assistolia fetal. Olha aí. Isso mesmo, Alan, que Jesus te inspire, viu? Muito obrigada, viu, pela palestra feliz que você deu aqui para nós, viu? Nós agradecemos muito. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Até mais, Alan. Meus amigos, se vocês gostaram da palestra de hoje, quer conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, participem dos cursos semanais de doutrina espírita, que acontecem em diversas casas espíritas de todo o Brasil. Acesse nossas redes sociais e saiba mais. E se sua cidade não possui centros espíritas que ofereçam cursos presenciais do ciclo introdutório, é só acessar o site que está aí abaixo, www.alankardec.online.com, e se matricular nos cursos online da Global Kardec, que são totalmente gratuitos. Olha que maravilha! Esse programa é muito bacana, gente. Se na sua cidade não tem centro espírita, não deixe de entrar nesse link, não deixe de acessar. As aulas são muito dinâmicas, são turmas muito bacanas. Você vai estudar com gente do Brasil inteiro, até de outros países, né, Isabela? A gente tem companheiros vivendo fora do Brasil, né? Então não deixe de viver esse momento. Né, Bárbara? Instrutores maravilhosos, aulas motivadoras. Nossa, ó, só quem participa que sabe como é bom, viu? Todos convidados. Isso mesmo. Se você quer conhecer o Espiritismo, não perca essa oportunidade. Novas turmas agora no começo de agosto, ok? Bom, meus amigos, então agora, dando continuidade à nossa programação, nós passaremos ao programa do tratamento espiritual. O Espiritismo é muito claro, nos explicando a ação da prece à distância, a efetividade da magnetização à distância. Então, aproveitemos esse momento, ouvindo com atenção, sentimento, cada palavra que está sendo dita no vídeo, que guia a nossa mentalização, para que nós possamos estabelecer a comunhão com o alto, e não deixe de separar o seu recipiente com água para ser fluidificado. Então, que nós possamos receber a visita de Jesus em nossos lares, em nossos corações, e sermos beneficiados pelo passe à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração
e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, meus amigos, convidamos a todos, então, que nos acompanhem na prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, sintonizemos com nosso Senhor Jesus Cristo, roguemos a Jesus que ampare o nosso planeta,
que ampare, Senhor, as criaturas ignorantes, Senhor, que ainda não conseguem perceber o crime do aborto. Mestre querido, abençoe, Senhor, bem como Mãe Santíssima, abençoe todas as mães, principalmente aquelas que passam por intensas dificuldades no momento. Aquelas, Mãe Santíssima, que pensam no aborto como solução. Acalente seus corações, Mãe, fortaleça, que os espíritos amigos possam amparar, possam aconselhar, clarear os pensamentos. Maria, Mãe de toda a humanidade, ampare a todos nós, filhos rebeldes, desviados ainda do bem. Senhor, sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você gostou da nossa programação de hoje, não esqueça de assinar o canal da TV Mundial de Espiritismo no YouTube. Né? Dá o like aí na transmissão de hoje, aciona o sininho, ativa o sininho, né, para receber as informações. Nós agradecemos a presença de todos, mas nós temos ainda um convite para fazer para vocês. Um convite muito especial, né? Nós estaremos realizando aí no período do Carnaval de 2025, de 1 a 4 de março, a 69ª Concafras. Vai ser realizado em 7 cidades, eu tenho certeza que uma dessas cidades aí está pertinho de você, né? Acesse o site www.concafras.com e selecione a cidade para onde você vai. Faça a sua inscrição e fique atento aí aos recadinhos, aos avisos que serão dados ao longo de todo o ano sobre a nossa programação. Esse evento tem sido preparado, como todas as demais, né? Com muito carinho, com muita alegria, e a gente espera ver você em uma dessas 7 cidades esparramadas aí pelo Brasil. Ok? Vem concafrar com a gente, vai ser muito bom estarmos todos juntos na Concafras. Certinho? Então, até a próxima oportunidade e muita paz para todos nós. Tchau, tchau, Isabela. Tchau, pessoal. Tchau. Que Jesus nos abençoe a todos.